Bom dia, meu nome é Wolf Góes, a gente trabalha com inclusão, o Instituto tem 12 anos. Desde o início do Instituto, a gente fazia a seguinte pergunta: qual é o nosso objetivo? Nosso objetivo é a inclusão. A nossa meta é trabalhar com inclusão. E quem faz gestão tem que medir. Se não medir, não faz gestão. Porque se você não tiver uma métrica para verificar que sua atividade fim está sendo alcançada, você nunca vai poder corrigir a sua rota. Então, desde o início, a gente perguntava assim: as pessoas que participam dos nossos programas de arte, esporte, lazer, como elas eram antes de começar o nosso programa e como ela, o que transformou essa pessoa a aplicação desse programa. E aí fomos definindo várias medições, vários parâmetros para ter estes indicadores. Indicador por si só não indica nada. Então você tem que ter um índice. Para ter um índice você tem que cientificar. E graças a Deus, os nossos doutores aqui cientificaram o índice e hoje nós estamos tentando implementar esse índice nacional de inclusão. Mais ainda, estamos tentando construir uma escala. Que escala seria esta? Seria a escala cidadã Olga Góes. Essa escala seria um selo para medir as instituições e orientar as instituições como elas cresceriam dentro de uma escala para atingir a excelência da inclusão. Esse é o nosso objetivo hoje, esse é o nosso objetivo maior, é criar uma semeadura, uma geografia nacional para poder implantar esse índice a nível nacional. Estudando em psicologia educacional, fiz o mestrado nessa mesma área, sou psicólogo de formação, trabalhei durante 7 anos na prática nas oficinas do Olga Góes e hoje estou tentando desenvolver esse departamento de pesquisa. Bom dia, também quero agradecer a presença de todos. O Dr. Wolf falou que o Instituto tem 12 anos e eu tenho a felicidade de estar aqui há quase 6 anos. E isso é uma satisfação, e trabalhar na área da inclusão também há exatamente 10 anos, mais ou menos. Meu nome é Eduardo, eu tenho docência em ciências do esporte, formação em psicologia do esporte também, e pleiteando um pouquinho aí essa área do mestrado, quem sabe mais para frente e depois do doutorado, E da minha parte quero novamente pedir que vocês fiquem à vontade, é uma satisfação muito grande para nós vê-los, depois de um ano de trabalho intenso, Luanda, dentro do departamento, e ver essa conferência se concretizar é uma grande felicidade para todos nós. Muito obrigado, tá? Bom, eu sou a Natália, atualmente coordeno essas crianças aqui, há 8 anos no Instituto. Minha formação é Educação Física, por isso que eu tenho essa paixão pelo esporte. Fiz especialização na Unicamp em Atividade Motora Adaptada, que hoje não tem mais, eles tiraram da grade curricular de algumas universidades, não é mais obrigatório. Mas fiz o mestrado em Psicologia Educacional e o doutorado também em Psicologia Educacional. E no doutorado, a busca da validade desses indicadores e índices. A ideia do doutorado era apresentar evidências de validade do indicador, e ele apresentou validade num contexto de que ele foi muito bem estruturado. Afinal, foram 10 anos de trabalho só nesse instrumento. Então, a gente vai apresentar para vocês, porque ele já veio para a 5ª versão. Entrando um pouquinho agora no nosso próximo assunto, que é esses indicadores. Afinal, a gente queria apresentar para vocês, os indicadores, o motivo aqui dessa conferência. São indicadores que, a princípio, eles avaliavam justamente isso, que quanto de autonomia a pessoa desenvolveu.
que a pessoa está de fora de uma única cultura, né? Como se ela fosse integrada a essa cultura. Quando na verdade não é por aí, assim, né? A gente entende que o que vai ser desenvolvido é o acesso, né, a diferentes culturas, inclusive da própria pessoa entrar em contato consigo mesma, com a própria cultura, né? E como ela vai conseguir expressar isso. Então, é uma questão de desenvolvimento de acessibilidade, né? Tanto para a própria cultura quanto culturas diferentes, né? E a cultura, ela é inerente assim, em todas as práticas, né? Tanto esportivas, quanto artísticas, artes visuais, como vocês viram aí nas oficinas, né? A cultura está em técnicas, em nosso comportamento, em tudo que a gente faz, né? Então, é uma questão de acessibilidade, realmente. E para criar acesso, né, para essa parcela da população, né, que seria o alvo do Instituto assim, Pessoas com Deficiência, a gente está desenvolvendo uma tecnologia social são esses indicadores, né? Então, tecnologia social no sentido de que ela vai auxiliar a sociedade a mapear, né, a qualidade dessa inclusão, tentar apontar quais fatores podem ser mais ou menos desenvolvidos, né, onde a gente pode investir. Com ou sem deficiência, porque nas nossas oficinas geralmente a gente tem 30% de participantes que são de regiões próximas do local, mas não necessariamente têm uma deficiência. Então, se o projeto acontece em centros unificados, em CELs, né, tem regiões periféricas de pessoas que também vão para essas oficinas, e é justamente nessa integração que tem também uma das maiores riquezas desse trabalho, que é a troca mesmo assim, entre as pessoas, né? Como o próprio Wolff falou, a maior deficiência do país é a vulnerabilidade social, né? Então, a gente entende que faz parte da mesma questão. Então, o que são esses indicadores de desenvolvimento ao HACOP, né? A gente vai contar um pouquinho para vocês do histórico, né? O objetivo, então, acompanhar o desenvolvimento de indivíduos em processos de aprendizagem coletiva, né? Então, nessas oficinas, tanto no esporte, a gente está falando de uma aprendizagem coletiva ou uma aprendizagem cooperativa, quando a gente vê no meio acadêmico também, mas de todo modo a gente entende que é uma atividade onde todos vão aprender juntos, né? Isso também já tem um valor por si só. E como que a gente acompanha esse desenvolvimento, né? Foi aí que a gente começou a criar esses indicadores. Com eles a gente também consegue, né, fazer uma correlação entre práticas específicas e o grau de autonomia. Então, mexer com o pincel, será que isso dá certo para essa pessoa? Ou que talvez ela seja mais à vontade no contexto esportivo? Né? Que tipo de atividade, quais são as minúcias, né, que vão desenvolver autonomia para cada indivíduo? Né? Como psicólogo, assim, eu posso falar que o desejo da pessoa fazer é o princípio de tudo. Assim, né? Se não há desejo por aquela atividade, se não há vontade, não há também inclusão naquela atividade. Né? Então, a gente tenta sempre identificar e favorecer aquilo que é mais de cada um realmente, para que a pessoa, né, se aproprie daquilo. Então, sempre com relacionamento com autonomia, como a gente vai ver um pouco. Né? A nossa linha de pesquisa, né, está mais ou menos nessa cadência, né, de história das ciências humanas. Temos 2 doutores aqui na área de psicologia educacional, então a gente se enquadra mais nessa área, como tratamento e prevenção e programas de atendimento comunitário. Essa linha de pesquisa ela ainda está sendo definida, a gente vai fazer um cadastro no CNPq em breve, a gente está tentando se consolidar como grupo de pesquisa, né? Então essa linha de pesquisa foi a que a gente definiu até agora, mas também pode vir a ser atualizada. Então, um breve histórico, né? Em 2007 o HCOS começa suas oficinas, né, especificamente de artes visuais para pessoas com síndrome de Down. Né? Aos poucos esse público ele foi se ampliando, não fica só na síndrome de Down, né? Era uma síndrome que é muito conhecida, né? Que é muito já difundida pela sociedade, por meios de comunicação, etc. Tanto que foi assim que o Wolff entrou em contato, né? Ele se sensibilizou com o caso de uma garota que ele tinha visto na televisão e após se recuperar de uma condição cardíaca que ele tinha ficado internado, né? Ele vem com essa missão aí de fundar o Instituto HACOS. Em 2008, né, acontecem os primeiros registros, né, que viriam a ser esses indicadores.
onde a gente foi buscar, né, identificar quais eram os requisitos fundamentais da participação em grupo, né? Então, fatores como atenção, estabilidade, cooperação, autocontrole. A gente foi começar a tentar medir isso, colocar isso numa escala, né, para ver o que esse projeto estava impactando nessas questões. Assim. A princípio, como uma espécie de anamnese, né? Só para a gente registrar como estava aquele grupo, não tinha uma intenção de pesquisa ainda, mas já era feito um primeiro registro em 2008. Então, em 2009, esse instrumento ele teve um título, né? E foi Perfil Evolutivo de Indicadores, né? Ou PEI. Ele continha 35 fatores a serem avaliados, né? E a gente começou a utilizar um instrumento complementar, que é o mapa da rede social, do Slutsky, né? Elaborou isso em 1997, que é um instrumento muito simples e muito eficiente, muito interessante. Não sei se vocês já viram, vocês já ouviram falar desse mapa social? Ele vai fazer uma qualificação e uma quantificação de quantas pessoas compõem a rede social de uma pessoa, né? Em 4 diferentes esferas, né? A família, as amizades, as relações de estudo e trabalho e as relações comunitárias, vizinhos, pessoas próximas, pessoas da igreja, clubes, né? Então, com esse mapa social, a gente começou a registrar qual era o impacto do projeto, não só nas oficinas e naquele contexto que a gente conseguia avaliar, mas também fora, né? Então, as relações se estreitaram ou não, tem mais pessoas que ela começou a se relacionar. Então, como é que isso está impactando indiretamente, né? Esse foi o objetivo do mapa da rede social, que serve para a gente até hoje, a gente utiliza esse instrumento. Mais ou menos assim, não assim, como eu tô até... Alguém é das artes visuais? Colaborar. Aqui é o indivíduo, né? Então o indivíduo aqui começa a falar dele. Aí tem as relações de amizade, família, trabalho, estudo e relações comunitárias. Posso só fazer um parênteses? Quando a gente começou a aplicar esse instrumento, a gente colocava o indivíduo e ia colocando os números, quantas pessoas em cada esfera, e apresentava só de forma quantitativa. Falava, ele tinha 13 pessoas aqui, 4 aqui, né? Então o rol dele de pessoas era o número 35. Ele falou, pô, bacana, 35, mas 35 de onde? Aí a gente percebia que a maioria era da família. Mas cachorro, galinha, papagaio, periquito eram as pessoas da família, pessoas que ele considerava. Depois o Lula falou, não, a gente tem que pensar em algo mais qualitativo. Então vamos começar a fatiar quem são essas pessoas e qual o grau de proximidade que ela tem com o indivíduo. Então a gente passou a fazer agora uma análise qualitativa, inclusive fazer uma correlação se essas pessoas saíram do contexto familiar e foram para amizade, se ela está precisando de um contexto familiar, quem são essas pessoas. E chegamos a alguns resultados assim, que o número de pessoas da família diminuíram, ou foram um pouquinho mais distantes, mas aumentou-se o número de amigos das relações comunitárias até de trabalho e estudo. Então, o que a gente percebe voltado à autonomia? Essas pessoas deixaram de ser pessoas mais dependentes da família, passaram a desenvolver relações mais próximas de amizade. As relações comunitárias, muitas vezes, elas diminuíram, porque a gente sabe que a pessoa que fica na rua, uma situação de vulnerabilidade, de risco social, elas acabam tendo influências muitas vezes negativas. E aí elas passaram a ser pessoas mais inseridas perto do contexto escolar e uma pequena parcela, infelizmente, mas é uma pequena mesmo, passaram a entrar na relação de trabalho. E aí a gente fala um pouco mais sobre empregabilidade e emprego apoiado. É um número muito pequeno ainda, não dá nem para codificar, fazer uma correlação de como eles eram e como eles estavam, mas num contexto hoje a gente conseguiu fazer uma análise e inclusive indicar de forma qualitativa. Esse é o mapa da rede social. O mapa da rede social, então, que geralmente é encontrado assim, em artigos no contexto clínico da psicologia, mais como um recurso assim, de diálogo, né? Então para você discutir casos, geralmente estudos de casos, né? O que a gente fez foi tentar adaptar esse instrumento para uma área social, assim. E a gente tem conseguido, assim, inclusive considerando questões que às vezes o próprio instrumento não abrange, assim, quem ela falou, considerar o cachorro, o gato. Se a pessoa com deficiência ali, enfim, ela está sendo entrevistada e ela considera que aquilo é um vínculo e aquilo faz parte da família dela, a gente considera também, entra dentro do instrumento. Então,
ele foi um instrumento complementar, né? Essa primeira versão então do PEI, em 2009, ela tinha 35 fatores, né? O que é um número alto, assim, né? Então a gente foi aos poucos reduzindo, tentando lapidar esse trabalho, que é o que a gente vai mostrar aqui, né? A segunda versão, né, ela foi consolidada entre 2013 e 2015, que foi quando eu e a Natália a gente estava fazendo o mestrado, e a gente começou a ter um olhar um pouco mais crítico, né, para aquela avaliação, começou a buscar referências na CIF, né, na Classificação Internacional de Funcionalidade, e considerar principalmente a visão dos profissionais que estavam diretamente nas oficinas, né. Então, uma coisa que a gente foi percebendo assim, e faz todo sentido, que a gente está tentando incluir nessa validação, é como é importante a gente construir coletivamente com as equipes, né, o que elas entendem que é importante ser avaliado. Assim. Então, o instrumento ele nunca vai ser fixo, ele nunca vai ser chegar lá com uma resposta pronta. Assim. O que a gente vai tentar validar é justamente um protocolo onde isso possa ser flexível e maleável para que aquilo que vai ser avaliado faça todo sentido para aquele avaliador. Né? Não pode ser uma coisa que a gente impõe e fala que é importante simplesmente porque está lá. Então, essa primeira versão de 2009, ela geralmente era construída com a equipe de uma forma coletiva, né? Amanhã vai ter aqui, é amanhã que a Paula vem, né? Vai ter aqui uma psicóloga que ela fez parte dessa construção e ela vai falar para vocês um pouquinho mais de detalhes assim, sobre essa fase. Assim. A gente vai conversar um pouquinho sobre cada uma desses fatores, mas como vocês podem ver, eles eram bem genéricos, eles abrangiam tanto questões assim, fisiológicas, né, quanto psíquicas, e a equipe se juntava para fazer isso em grupo para poder dar conta de responder isso. Assim, né? Então aí, eu não vou entrar em detalhes, mas ó, a gente pode ver assim, que já estava dividido em agrupamentos, né? Então, por exemplo, aqui tem um agrupamento cognitivo. Dentro desse agrupamento cognitivo, a gente tem fatores como comunicação verbal, atenção, pensamento abstrato, noção temporal, compreensão de instruções, reconhecimento de erros, memória de longo prazo, de curto, linguagem, né? Então, questões que, obviamente, não são fáceis de se analisar assim, num contexto ainda mais de grupo, né, social como o nosso. Tem pessoas que fazem trabalhos extensos assim, dentro de um laboratório só para avaliar um desses, né? Então, assim, a gente, com certeza, começou com muita humildade em reconhecer a complexidade disso tudo, né? E aos poucos tentando refinar só aquilo que de fato cabia a nós avaliar ou a cada profissional respectivo, né, da sua área. Fatores emocionais também eram avaliados, então uma das formas da gente mensurar esse desenvolvimento é justamente também não se apegar a só essa questão cognitiva da aprendizagem, né, ou pedagógica, didática, vamos chamar assim. Se a pessoa conseguiu ou não, vamos dizer assim, desenvolver uma técnica artística, isso fica em segundo plano se ela, por exemplo, aprendeu a ter mais autocontrole, se ela tem mais estabilidade emocional. Né? Então, assim, tem outros ganhos e outras aprendizagens que a gente faz nesse contexto que são, às vezes, muito mais importantes. Então, para o educador se sentir motivado e até perceber a importância do trabalho dele, conseguir avaliar isso, é que a gente começou a avaliar também essas questões emocionais, né? O que o indivíduo desenvolve ali para além daquela técnica, daquela arte, né? Então, dentro desse agrupamento, a gente encontra aí equilíbrio, né? Auto-reconhecimento, hiperatividade, né? Como era chamado nessa avaliação, flexibilidade emocional, rituais disfuncionais, né? Geralmente casos de autismo, né? A gente encontra muitos casos. Autoagressividade, heteroagressividade, ou seja, a agressividade dirigida para si mesmo e para o outro, né? Flexibilidade comportamental, tolerância à frustração. Então, por exemplo, tolerância à frustração e reconhecimento de erros, né, auto-reconhecimento, é extremamente importante, né, porque quando você trabalha em grupo, você pode entrar em desacordo muitas vezes, inclusive isso faz parte e é saudável. Agora, como a pessoa vai reagir com isso, né, como a gente reage às vezes em uma reunião, em um encontro, alguma coisa assim, isso faz toda a diferença. Assim. Então, esse é um ganho que tem que ser medido também, tem que ser apresentado. Né? Complementar isso que o João falou, a gente percebeu que esse instrumento ele veio faz sentido que, por exemplo, se ele não tem equilíbrio emocional, ele não tem reconhecimento, vem de uma lógica, né? Realmente, nós passamos por ele para
fatiar para falar, não, isso aqui a gente faz, isso a gente não faz, está dentro do mesmo contexto. Por exemplo, a parte de agressividade, pra gente não importa se é só alto ou se é hétero, a agressividade está dentro. O que a gente faz é a anotação de agressividade. Então, por exemplo, a gente tirou flexibilidade emocional e flexibilidade de comportamento, ficou só flexibilidade dentro do contexto comportamento. Então, né, nós fizemos esses recortes porque a gente entendeu que muitas vezes a gente estava procurando avaliar uma coisa, né, observar uma coisa que a gente não tinha como fazer dentro da nossa atividade. Então, quer dizer, o instrumento ele não era só para a nossa atividade. No começo ele era muito direcionado a atividades restritas. E a gente percebeu que muitos desses fatores, né, a gente não tinha uma pontuação mínima para poder analisar, porque a gente não conseguia trabalhar aquela habilidade dentro da atividade. E aí a gente percebeu que se a gente cortasse, a gente encaixaria aquilo em algum contexto. Então a gente foi recortando para chegar num instrumento que era muito mais simples, mas que avaliava de uma forma muito mais concreta. Novamente aquele mesmo argumento, né? Eu volto a dizer o quanto é importante assim, a gente avaliar esses aspectos assim, que não são só os cognitivos, os pedagógicos, né? A gente avalia tudo aquela atividade proporcional. Então a gente chegou nessa folha de registro, vamos dizer assim, né? Foi a primeira versão que a gente estruturou dessa forma, onde cada um desses fatores, né, não tem aí os 35, essa já é uma versão já mais enxuta, onde alguns foram excluídos, né, a gente manteve todos aqueles agrupamentos, assim, né, então, cognitivo, social, emocional, só que dessa vez a gente só tentou fazer uma versão mais resumida, né. Então, os primeiros ali vocês veem que são os fatores cognitivos, né, então atenção, memória, consciência, estabilidade. Depois a gente passa para fatores mais da sociabilidade, como a comunicação, reconhecimento de erros, né, a própria sociabilidade, a cooperação e a participação, e terminando com aquele agrupamento emocional, que é sensibilidade, flexibilidade. Todos eles dentro de uma escala então, de 1 a 12, né, com aqueles grandes categorias ali em cima. Depois a gente foi repensando essas palavras, inclusive, né, mas a forma como estava escrito inicialmente era dependente, intermediário, avançados e independentes. Né. Aí, em muitas dessas reuniões assim, né, que a gente tinha de aprimoramento, de supervisão, a gente começou a se questionar, falou, poxa, mas existe algo como, por exemplo, ser independente, assim, né? Na verdade, não, né? Ninguém é independente, assim. A gente, na verdade, se conscientiza e reconhece que a gente vive em interdependência, né? Então, a gente também não pode se referir às pessoas dessa forma. A gente não pode falar que elas são dependentes e elas se tornam independentes. A gente tem que buscar aprimorar isso também, né? Mas, a princípio, era assim que foi descrito, né? O eixo principal dessa avaliação era a autonomia. Então, a gente entendia que todas essas questões, elas de alguma forma estavam entrelaçadas com o desenvolvimento da autonomia. E a capacidade da pessoa, né, fazer uma autogestão, gerir a própria vida. Assim, né? A questão essa que na deficiência intelectual é fundamental. Então, vou pegar só um fator que é de atenção, a gente especificar ele, assim, como que foi construído nessa avaliação. Né? Primeiro a gente tenta encontrar uma referência bibliográfica que defina o que é isso. Né? Então a referência mais próxima que a gente encontrou do nosso contexto, né, foi a da CIF, né, Classificação Internacional de Funcionalidade, que diz o seguinte: funções mentais específicas de concentração no estímulo externo ou numa experiência interna pelo período de tempo necessário. Então, a gente entendeu que naquele contexto da oficina, essa definição cabia, os profissionais também concordaram, e assim ficou essa descrição. No início dessa versão, a gente tenta descrever então todas as possibilidades do que significa do 1 até o 12, né, com o seguinte conceito. Do 1, 2 e 3, vamos dizer que a pessoa está voltada para necessidades individuais mais básicas. Ela ainda está procurando satisfação em si mesma e resolver aquilo que ela precisa. É um início básico assim, da inclusão. A outra ponta, o outro extremo, isso que a gente está chamando de independente, seria aquele que não só consegue sociabilizar e fazer parte daquela atividade, mas ele também tem um altruísmo, vamos chamar assim, ele tem uma preocupação com o próximo. Então, ele desenvolve a autonomia e a cooperação. Né?
Então, olha, vocês podem ver o 12 ali, né? Está escrito: mantenha a atenção e ajuda o grupo a se concentrar. Então, de alguma forma, aquele fator ele foi tão bem desenvolvido, a atenção, que ele contribui não só para manter a própria atenção, mas ele de alguma forma estabiliza a atenção do grupo. Então a gente parte sempre dessa noção, assim, de algo mais egocêntrico, vamos chamar assim, para algo que considera o coletivo, uma consciência coletiva. E aí tem o detalhe de cada uma das descrições. Luan, deixa eu te interromper rapidinho. Esse questionário era aplicado com uma certa periodicidade, e daí esses índices de 1 a 12 eram, por exemplo, somados, vocês iam pontuando aqui no questionário, aí somava e na próxima aplicação comparava como ele... Exatamente. Ótima pergunta. Esqueci de falar desse procedimento, né? Geralmente a gente fazia em 2 vezes durante o projeto, uma no começo e outra ao final. Então, pré-teste, pós-teste, né? Longitudinal, a gente fazia um registro do começo, um registro do final, e depois via essa diferença, assim. Geralmente 1 ano. Em alguns projetos que tiveram 2, 3 anos de duração, como foi o caso de alguns, né? A gente chegou a fazer 3 avaliações, né? Que aí já é um outro gráfico, já dá uma outra variabilidade, assim, mas vamos dizer, como um padrão, pré e pós durante 1 ano. Independente da idade da pessoa atendida, vocês viram um resultado bem significativo, né? Independente da idade. Tem algumas questões, por exemplo, tem instituições que a gente trabalha que tem pessoas mais idosas, vamos chamar assim, de idade até avançada. Em alguns casos a gente via o inverso, assim, né? Quando a gente vai envelhecendo, pensou, a gente vai voltando um pouco para o que está descrito ali no começo, a gente começa a ficar mais para si mesmo, assim, né? Cuidar das próprias necessidades e tal. Então, considerando esse eixo de autonomia, a gente pode até dizer que no final da vida isso é um ciclo, né? A gente volta a ser dependente, né? De alguma forma, a gente volta... mas o problema é que a pessoa com deficiência, às vezes, ela não completa esse ciclo, né? Ela fica na dependência, não chega nessa autonomia. Então, quer dizer... mas em alguns casos a gente avalia assim. Posso complementar uma coisa? Nessa parte de avaliação, eu esqueci seu nome. Letícia. A gente começou a fazer um corte agora, por exemplo, assim, num grupo todo, em 25 professores, desde 4 anos até 59, por exemplo. Eu estou falando de todas as fases de desenvolvimento da vida, né? O que a gente começou a fazer agora? Tem que analisar o grupo, como ele se desenvolveu. Beleza? Eu consigo ter uma análise macro, né? Agora a gente está fatiando, então, por exemplo, eu consigo pegar da primeira infância, né, o desenvolvimento daquela pequena população do grupo. Da segunda infância, da adolescência, da fase adulta até da fase mais próxima à terceira idade, né? E aí os meninos pegam, a gente pega artigo, na verdade, científico, né? Fala, olha, nessa parte de desenvolvimento da vida, estamos desenvolvendo essas habilidades, né? E a expectativa é que as pessoas desenvolvam e cheguem nesses resultados, minimamente, como uma forma de autonomia humana, né? Então hoje a gente já consegue mostrar no projeto todo como aquele grupo se desenvolveu e o que era esperado naquela fase de desenvolvimento da vida e como eles chegaram. E mais do que isso, apresentar o impacto que esse programa, né, gerou. A única questão é, normalmente projetos de 12 meses, né, 1 ano, a gente tem 2 meses burocráticos para a implementação do programa, né, contratação e tudo mais, e aí depois a gente começa a atividade. Então, de fato, de 12 meses a gente faz uma avaliação, o Luan falou que é pré-teste, no segundo mês, né? E o pós-teste depois de 8 meses. Então, de 8 meses você consegue apresentar um resultado. Maiores problemas a gente atende, talvez a gente não consiga recursos financeiros para continuar no projeto. O que a gente tenta fazer neste período que a gente está atendendo essas pessoas, a gente procurar incentivá-los e fomentar com a família a importância de não ser dependente dos nossos programas, né, buscando outros programas sem evasão dos nossos, para que não gere inclusive a dependência sobre as nossas atividades. Né? Mas hoje a gente já consegue apresentar uma análise mais específica por desenvolvimento de cada faixa etária. Cada faixa etária não, cada fase de desenvolvimento. Né? E hoje, depois que a gente faz essa análise e apresenta metas, a gente está fazendo agora uma questão de... A gente faz a primeira análise, né? A equipe realiza o pré-teste, a
A gente faz uma análise, uma tabulação de dados, chega num número, né, ou num resultado, e a gente chama a equipe e fala, ó, este grupo está desenvolvendo desta forma. Por exemplo, eles têm uma baixa comunicação verbal. A gente fala, ó, deu aqui um resultado, né? Seria um cenário, uma fotografia de como está o grupo. Então tá bom, então a gente precisa melhorar a flexibilidade emocional, comunicação verbal. Entrega para a equipe para que ela desenvolva estratégias e a gente dá o suporte, caso haja necessário, para chegar nesse objetivo. Então a gente fala que a gente avalia, entrega, faz a correção de rota para depois entregar o programa. Olha, eu só perdi qual que é a faixa mesmo de idade? A gente da tem primeira infância até a terceira idade. a terceira mesmo. idade. A gente tem hoje participantes de 4, 5 anos, mas a gente tem grupos que tem pessoas com 59, 60, porque os programas são livres. Só que dependendo da lei de incentivo, é só para criança, criança e adolescente, outros já é para jovens. Para jovens e idosos. E aí alguns núcleos que a gente tem de atendimento, por exemplo, o Seco Bacuri, que era ali nas Perdizes, a maior população era idosa. E tem uma particularidade interessante, né? Porque, como está inserido, eu sei que não é só exclusivo da síndrome de Down, né? Assim, é a abrangência maior. O envelhecimento precoce, né, das pessoas com síndrome de Down, sabe-se que 45 anos elas já são consideradas idosas. E aí, com certeza, a avaliação de vocês, né, nesse sentido, tem esse viés. Porque a gente não pode considerar o idoso com síndrome de Down acima de 60 anos, entendeu? Tem até um estudo bem interessante que estão fazendo agora com memantinas, não sei se vocês... É um estudo, é um medicamento para Alzheimer. E o que eles querem? Na verdade, é para retardar, né, vamos dizer assim, atrasar o desenvolvimento do Alzheimer. Tem um investimento de 28,6 milhões de reais no Instituto Alana, né, para esta pesquisa para a síndrome de Down, para poder avaliar se atrasa, se ouviu? Se com essa medicação precoce atrasa o envelhecimento precoce. Porque a medicação que eles estão usando para Alzheimer, a medicação que eles estão usando para retardar a aceleração do Alzheimer é a mesma que eles podem usar para retardar o Down, porque o envelhecimento precoce tem a ver com está na mesma linha de... Exatamente, ainda não tem, é uma pesquisa, né? E é outro problema que a gente sofre, assim, tem o FUNCAD, tem que atender crianças de 7, 17 anos e 11 meses. Aí tem hoje a adolescência já está comprovada até os 25 anos. Né? Vai até os 25 anos da adolescência. Você só sai da adolescência agora a partir dos 26. Então, quer dizer, tem adolescente o ano que vem sai todo mundo da adolescência. E aí a gente tem, por exemplo, participantes com 22 anos, mas que a idade cronológica é de 22, mas todas as questões cognitivas, comportamentais, emocionais é de uma criança de 12 anos. E aí a gente tem uma briga saudável, uma discussão, para dizer, olha, eu tenho essa população, ela já ultrapassou a idade que a lei permite, mas a idade cronológica dela é 1, mas a idade mental, né, de desenvolvimento cognitivo emocional é outra. Faço o quê? Coloca no programa. A mesma coisa acontece com o envelhecimento precoce. Eu não posso colocar a pessoa com síndrome final que tenha 40 a 42 anos dentro de um programa de idoso, porque a idade cronológica para colocar a terceira idade é 60. Mas deveria. As políticas públicas deveriam considerar essa questão. Então, é por isso que tem muitas pessoas pesquisando envelhecimento precoce. Exatamente esse ponto. Amanhã virá a Juliana, a doutora Juliana Secata, ela da Universidade de Medicina de Jundiaí. Ela trabalha com envelhecimento precoce, trabalha com o desenvolvimento da doença de Parkinson e do Alzheimer. E aí ela vai poder explicar, inclusive, mais os trabalhos que eles estão fazendo de pesquisa para poder gerar uma nova política pública. Exato, tem que ser assim. Então, são pessoas que estão trabalhando, precisam de pesquisa para gerar uma nova política. Exatamente. Se a minha fala for fora de momento, me avisam e fala depois. Porque às vezes está no cronograma de tratar isso nesse momento. Queria perguntar essa questão da avaliação, mas para não deficientes. Vocês colocam também
quando a gente pensa nos programas do Ministério da Cidadania, por exemplo, não necessariamente a gente está falando de deficiência, está falando também, mas não necessariamente. Aí eu tenho um grupo, mais de um programa, PSD, CEL, Grande Jogo, alguns dos programas que vamos pensar nessa aplicação, né? Aí aplica esse instrumento, tem essa lógica, esse parâmetro de o que se esperar, o que se espera dessas crianças, desses adolescentes, por exemplo, nesse momento que eles estão, e depois de 12 meses, 10 meses, 24 meses, não sei, né? Cada programa tem um, mas não necessariamente também a avaliação segue a lógica do programa, aplica de novo, né? E aí vê a evolução. Só que o universo aí, principalmente dos não deficientes, vamos dizer assim, que estão são muito diferentes, né? Assim, são variados, né? O menino participou lá do Virando o Jogo, mas ele também participa de outro projeto social, faz 1 milhão de coisas, né? Qual a segurança de se dizer que o impacto foi o programa? Principalmente quando a gente trabalha com um grupo pequeno, 30, 40, e está trabalhando só no ante-pós, não está comparando com outro universo, principalmente no universo grande, onde essas particularidades se diluem aí, quando a gente for fazer esse trabalho estatístico, vamos dizer assim. Perfeito. A gente não tem como fazer essa afirmação, né? Que foi o programa especificamente que desenvolveu todas essas habilidades, né? O que a gente, vamos dizer assim, a gente sabe que essa pessoa está frequentando lá aquelas atividades, né? E ela tem um desenvolvimento X que foi avaliado, e quando ela sai desse programa ela tem um desenvolvimento Y, assim, né? Agora, se de fato, não teria, só se a gente fosse uma pesquisa assim, de laboratório, né? Assim, onde você isola todas as variáveis, né? A pessoa ela fica isolada de tudo, né? E aí você estimula exatamente aquilo que você quer. Aí seria uma pesquisa experimental, né? Como a gente está mais nessa área social, assim, a gente não tem como chegar nessa minúcia, assim, mas a gente não faz essa inferência também, de que foi um programa exclusivamente que desenvolveu essas habilidades. O que a gente faz é um raio-x, assim, da pessoa que passa pelos nossos programas, né, para falar assim, ela estava assim e agora ela está assada, né? Mas, perfeito, não tem como fazer essa afirmação. Nós tivemos uma reunião na semana passada que ouvimos, inclusive, do Osmar Lara a seguinte questão: olha, seria interessante vocês fazerem grupo controle. Então, assim, neste local atendo, então eu vou fazer avaliação de impacto, avaliação de mensuração, né, e apresentar. Vou fazer também dentro deste lugar uma avaliação das pessoas que não estão dentro do programa. Inclusive com o mesmo perfil, eu não posso comparar né, criança e idoso, um num contexto, outro no outro, mas eu consigo minimamente juntar a população. Né? E foi nos dada essa sugestão de não avaliar somente as pessoas dentro de algum programa específico, mas também de programas ou até que só frequentam o ambiente, para que a gente possa avaliar e fazer grupo controle. Eu não posso afirmar hoje, porque pesquisa você não afirma, né? Você vai dando alguns caminhos para você chegar a um resultado e aí trabalhar em cima dele. Mas a ideia hoje é que a gente possa, além de analisar o programa, as pessoas, a gente também fazer um grupo controle. Então, era justamente isso que eu ia dizer, né? Porque eu não tenho tanta experiência não é muito. Eu atuo no programa de pós-graduação em estudos do lazer. Né? E aí a gente tem diversas linhas de pesquisa, mas essa parte de indicador social, né, eu tenho trabalhado numa perspectiva mais social. Né? Mas por trabalhar com metodologia, né, no programa, né, no mestrado e doutorado, eu acabo também me deparando com esse tipo de pesquisa. E aí o que eu tenho lido, né, tenho estudado, né, é a importância desse grupo controle e, além disso, a importância de disso ser aplicado num grupo amplo, né, para que a peculiaridade não tenha um peso grande, né? Então, vamos pensar, às vezes está medindo lá alguma coisa, algum aspecto desse que vocês falaram num grupo de 20, né? Sei lá, vou falar uma coisa trágica, teve uma chacina lá na região e 4 meninos perderam parentes de uma maneira violenta, né? Talvez o impacto que isso vai trazer, né, desses 4 de 20, que é o número significativo, 20% vai
um impacto muito maior do que o programa traria, né? Então, Dá um peso muito maior, né? precisa de grupos grandes para poder fazer essa comparação e realmente você dizer que foi o projeto, foi a oficina. Agora, é claro que, assim, aquilo que o Luan disse, né? Não significa, você não faz a inferência, mas não significa que a avaliação não é importante e que ela não vai te dar uma série de pistas para você tanto corrigir o rumo do projeto, como você disse, como você planejar ações públicas, né? Acho que isso não é o cuidado, né, metodológico, mas isso não descaracteriza, não invalida e não torna a pesquisa e o dado menos importante. Quer ver uma ideia, professor? Tá nos nossos grupos. Qual que é a flexibilidade de uma pessoa com síndrome de Down? Ela tem uma flexibilidade absurda. Se pedir para eu colocar as duas mãos aqui no chão, assim, eu não faço. Então, o que a gente percebeu? Que alguns programas, que a gente tinha um número muito grande de pessoas com síndrome de Down, a avaliação física de flexibilidade era maravilhosa, agilidade também. Peraí, tem alguma coisa muito errada. Então, o que a gente fez? Paramos, analisamos e repensamos. Olha, a flexibilidade da síndrome de Down atingiu o teto. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trocar a flexibilidade. Então, em vez de usar o banco de vaso canadense, eu passei a usar outro. Mas foram 3 anos até que a gente conseguisse entender. Fizemos na PAI São Paulo um grupo controle. Então, a avaliação física das pessoas com síndrome de Down era uma, e as pessoas que não tinham síndrome de Down era outra. E aí apresentou que a flexibilidade das pessoas que não tinham síndrome de Down melhorava com o programa, né, com a atividade física, mas ela não chegava a teto como chegava da síndrome de Down. O único ponto assim, que o professor Luciano colocou que eu achei interessante é que a base dos dados são crianças com algum tipo de deficiência. Né? A base de construção do instrumento. Os participantes, sim. Porque, inclusive, é onde falta estudo, instrumento voltado para isso. E mais do que isso, é instrumento de uma deficiência que muitas vezes ela não é palpável. Eu olho uma pessoa dentro do espectro autista, se ela estiver sentada e eu estiver do lado, eu não posso dizer por estereótipo físico quem está ou não dentro do espectro. A síndrome de Down eu consigo. A paralisia eu consigo, mas a deficiência intelectual eu não consigo. Então a ideia de criar instrumento é porque faltava muito estudo, né? Artigos que falassem sobre a avaliação e mensuração, não só da autonomia, mas questões cognitivas, emocionais, enfim, da pessoa com deficiência intelectual. Então criou-se esse instrumento para avaliar as pessoas com deficiência intelectual. Mas ao longo desses 12 anos, a gente encontrou evidência de validade do instrumento que ele não era só para a pessoa com deficiência intelectual. Então eu consigo colocar num contexto desde que eu apresente bem o formulário, né, e apresente o manual e capacite os profissionais a terem um crivo de observação muito próximo. Isso era uma pergunta que eu faria. Existe uma capacitação muito específica, por cerca de 12 horas, assim, fatiado, né, para apresentar esse manual e observação, que ele é teórico e prático. Vamos aguardar. Legal. Eu acho que a ideia agora, depois da questão das ideias, é apresentar como é que funciona. Como é que a gente está virando? A gente faz agora? Eu acho que pode Posso fazer uma pergunta? Pois não. Qual é a taxa de abandono e outra atividade do programa? Do Overcost É. é grande. Depende do programa. A gente, dos últimos, a gente teve uma taxa de aproximadamente 30%. E sair do programa? Aí começa a escrever tudo de novo. Mas tudo de novo. Aí é o problema que a gente tem da análise, né? É. Então tem um grupo, por exemplo, para apresentar no doutorado, de todos os 16 mil aprendizes eu consegui um N de 300. Foram os dados que eu consegui utilizar, são dados fidedignos, né, de pessoas que começaram e terminaram o programa e que tiveram pelo menos 8 meses sem interrupção do programa. A minha pergunta é baseada nós trabalhamos com um programa da adolescente, criança adolescente, 117 anos, onde a atividade é muito grande. Você começa com um grupo de meninos e meninas, entendeu? 2 meses depois, praticamente, mudou quase 80%. Você começa com 100, e vai daqui a 3 meses tem 50. E não então, são nem os mesmos. Não, pois é. A taxa é muito grande
atividade. Até porque sua atividade é sistemática, entendeu? Então, eu não é obrigado a estar lá. Eu vou por voluntarismo, porque eu quero participar. Se eu não quero mais, eu vou embora. Eu não obrigo a ficar. Nós temos uma taxa de positividade, que é bom, todo o programa é muito grande. Nós temos Essa é uma também. das dificuldades que nós temos de avaliar a evolução do programa, o benefício que o programa traz para aquele guri, para aquela menina, entendeu? E aí, esse está sendo um primeiro desafio, na verdade, é que essa taxa de evasão a gente não tem controle. A Secretaria Especial de Esporte não sabe exatamente quantos ficam, quantos saem. A gente só tem por impressão empírica, quando faz uma visita, que não parece que são os mesmos que estavam antes, então ficou tudo muito nisso. Aí no sistema, que é o do professor Luciano, lá com o FMG, agora a gente está querendo estabelecer nominal, um controle nominal dos participantes, para que a gente possa afirmar o que o João afirmou, se é 80, se é 50, se é 30, se é 20. A gente só tem a impressão de evasão, que parece que é um dado real, mas exatamente em que medida isso a gente ainda não misturou. Vocês fazem uma ficha cadastral? Sim. Um telefone, tudo. O que a gente começou a fazer é passar a mão no telefone e ligar. O que aconteceu? O que a gente percebeu logo no começo de algumas atividades era assim, existe um vazio assistencial e social muito grande de programas em regiões mais periféricas, por exemplo, da cidade de São Paulo, né? Então os pais iam lá se inscrever em tudo quanto é programa e ficavam na fila de espera. Ah, apareceu o Algacos lá. Ah, então eu vou para o Algacos, não paga, tem benefício, fico lá. Então, vou fazer artes marciais ou artes plásticas. Poxa, mas meu filho, eu estou na fila para fazer ecoterapia e natação. Em tese, o que dá mais resultado? Arte marcial visual ou natação e ecoterapia? Terapia e natação. Então, o que eu vou fazer? Abandono o Algacos e vou para lá. Então a gente percebeu que em algum dado momento os nossos programas eles eram assim, eu não estou fazendo nada, então vou lá. E nós passamos a mão no telefone, fizemos reunião com os pais para falar que não é a casa da mãe Joana, literalmente. Você não entra aqui e faz o que você quer, porque existe um investimento sobre o programa, sobre o indivíduo, um por um, né? E através dessa ficha cadastral a gente começou a trazer os pais mais próximos, porque a gente também não faz serviço de assistência social, nem assistencialismo direto, que é o que a gente fala, ele é distal, né? Assistência mais distante. E a gente começou a entregar alguns resultados para eles. Olha, ele está melhorando. Você vai mesmo abandonar? E aí a taxa de evasão ela começou a diminuir. Outra coisa que percebemos são as doenças que as pessoas com deficiência desenvolvem, são mais vulneráveis. Então, por exemplo, junho, julho, eu tenho um número na ficha de chamar que cai muito. Que apareceu um espirro, a mãe já fala, não vai sair. Fica em casa. E não liga para avisar, não dá satisfação. Então, além de doença, a gente tem uma questão cultural. E aí, não precisa da sensação que é de graça. Mais ou menos assim. Né? E a outra coisa foi uma mudança no contexto escolar. Então, assim, o aluno estava matriculado de manhã, daqui a pouco o pai resolve colocar em outra escola à tarde, mas não avisa a gente. E os nossos programas, eles são em contraturno escolar. Então, assim, essas informações a gente começou a entender o porquê se dava a taxa de evasão tão alta, né? E o que a gente percebeu é a proximidade que a gente tem que ter com o familiar, não com o indivíduo. O indivíduo, criança, adolescente ou pessoa com deficiência não responde por si só. A gente começou a fazer uma parceria muito mais próxima dos familiares. Em alguns lugares deu um pouquinho mais certo, em outros continua, eu faço o que eu quero do jeito que eu quiser mesmo. Então, falta de tempo e motivação da família estava fora. Então, esses fatores mesmo que você disse, várias A família é o fator que mais pesa. Porque a criança com deficiência, muitas vezes, você pergunta pra ela, você quer continuar no carro? Ela fala, eu quero. Mas o pai tem que dispor alguém que leve ele. Aí, a partir do momento que ele não tem tempo, então você fica em casa, fica com alguém que eu não vou te levar lá. Né? Então, a gente sabe que a maior deficiência, né, a maior situação dificultosa da pessoa com deficiência é a família, e não só da pessoa com deficiência, porque muitos são pessoas em situação de vulnerabilidade social. Então, a gente começou a querer estender essa parceria com as famílias. E mais do que isso, viu, João, é a parceria com a comunidade. A comunidade
de fato fosse uma comunidade mais próxima e que ajudasse a gente na divulgação do programa e dizer que o nosso programa, não só o nosso, mas de outras organizações, era um programa bom. A gente não está falando só do Olga Cross, né? Então a gente tentou fazer essa parceria mais com comunidades locais para poder divulgar todos os programas, por isso a ideia da rede, né? A formação da rede. Tem locais que a gente chega assim, você sabe que é um projeto da Olga Cross? Não. Está acontecendo, mas não sabe, porque não houve a divulgação de informação. Então, a falta de informação e a falta de assistência próxima aos familiares me gera um número de evasão muito grande.